Olá, amigos. Meu nome é Giancarlo. Sejam bem-vindos ao canal Simbológico, seu canal sobre simbologia e simbolismo. Essa semana eu vou tratar da denúncia contra o presidente Temer, uma vez que houve a votação no Supremo e agora haverá o encaminhamento para a Câmara, os desdobramentos para o próprio presidente e, consequentemente, para a política nacional. Vou falar também do caso dos irmãos Batista, se eles de fato serão presos e quais são as consequências, a partir dessa situação. Um pouco sobre a política nacional, sobre os eventos que estão ocorrendo aí de catástrofes, terremotos, furacões, se há risco de novos tremores que podem afetar o México ou arredores. Eu vou chamar a vinheta, a gente logo volta. Para começar a falar do presidente Temer, essa situação ela parece ter um desdobramento novo. Eu, como tenho dito nos meus vídeos, eu acredito que há poucas possibilidades de haver alguma sanção mais direta contra o presidente até o período de outubro, no máximo novembro, início de novembro. Depois, colocar assim, depois de meados de novembro, colocando até a data de daqui 15 de novembro, que é a proclamação da República, podem ocorrer realmente algumas situações determinantes que afetarão diretamente o presidente. Eu vou tirar 3 lâminas aqui para ver como é que isso pode dobrar-se para ele. Eu estou colocando aqui o tarô no método das chances, ou do caminho aqui, no caso. E vou trabalhar com um par, arcano maior e arcano menor por casa. Então a primeira casa é a situação, a segunda o caminho, o desdobramento, e a terceira a conclusão, que é como se fosse um desembocadouro dessa situação em si. Tá? Então, percebendo aqui a primeira posição, saiu o Papa e a figura do valete de copas. Então, o Temer tem uma proteção que começa dentro do próprio setor jurídicos, e é extensível também à Câmara. Lembrando que o Temer está associado ao PMDB, e o PMDB sempre é maioria, então ele tem costas quentes aí para não sofrer sanções diretas. Aí nós temos o carro com a figura do valete de paus. Sempre sai valete como punição pequena, como pequenos danos, Então o carro aqui mostra que ele consegue se safar na Câmara. Não acontece dele ser de fato denunciado, Já viu alguma coisa que possa prejudicá-lo nesse contexto. Aí temos a conclusão, o diabo com a rainha de espadas, Quer dizer, mais cedo ou mais tarde, vai pesar a mão da justiça sobre ele, alguma nova denúncia ou delação. Eu sempre digo que se o Gedel falar, o Cunha falar, ou alguém mais falar, vai explodir uma bomba aí que vai prejudicar de fato o presidente Temer. Então, são esperadas essas delações de forma que se esclareça o que está acontecendo, qual é o nível de envolvimento do Temer, politicamente, e em toda essa manipulação, se houve obstrução de justiça, de fato, se está ocultando algum patrimônio. Isso tudo ainda pode aparecer, mas eu acredito que isso vai aparecer um pouco mais para frente, com a pressão que vai haver em cima do Gedel, e tem uma hora que o Cunha vai abrir a boca, porque o Cunha ele também está sendo muito financiado. Como ele está recebendo ainda dinheiro por fora, ele tem uma espécie de pacto de silêncio, então ele não fala nada. Ele prefere guardar essa cartinha na manga e na hora que ele precisar ele vai fazer uso. Tá? Então a situação mostra que o Temer tem costas quentes, ele tem aqui uma proteção. O valete de copas significa que ele não teme sofrer sanções, mas tem os aborrecimentos, desgaste emocional com essa história, mas ele não teme sofrer necessariamente sanções.
Temos aqui o carro significando a saída. Quer dizer, quando chegar na câmara ele consegue se safar. O valete-pau significa pequenos desacordos, né? Podem haver rusgas por causa dessa situação, mas a conclusão sai o diabo com a rainha de espada. Quer dizer, mais cedo ou mais tarde vai acontecer uma situação pontual, que eu acredito que agora para o final do ano, que pode ser bastante incisiva quando o presidente Temer. Quanto ao caso dos irmãos Batista, vamos ver o que pode acontecer para eles, né? Se eles vão acabar presos, se de fato eles vão poder falar mais, porque hoje na questão de delação não adianta apenas falar. É preciso também trazer provas. As provas têm que ser concretas, não podem ser apenas hipotéticas, estimativas. Eu falei com fulano. Cadê a prova? Não tem a prova. Então a justiça já não está levando muito isso a cabo, muito a sério, né? Então, em relação aos irmãos Batista, quanto ao desdobramento da situação deles, né? Vou fazer a mesma coisa. 3 posições. Se eles vão ficar presos, se existe aqui um risco maior para a pessoa deles. Bom, as condições aqui, saiu a figura do louco com 6 de espadas, né? Então, assim, tem uma situação que fugiu ao controle deles, né? O próprio 6 de espadas dificulta eles conseguirem sair, né, para qualquer lugar, viajar, né? E o louco mostra que eles estão se sentindo assim um tanto quanto perdidos. Perderam a referência, perderam o chão. Né? Aí nós temos a chance aqui, a imperatriz com um rei de espadas. Quer dizer, tem o peso da justiça sim, né? A partir de uma figura feminina que pode com certeza trazer consequências difíceis para eles. Mas o resultado aqui saiu enamorados com a rainha de ouros. Né? Então, assim, vão descobrir mais recursos, mais pessoas envolvidas, mas, sinceramente, gente, eu acho que eles não ficam muito tempo presos. Né? Porque a figura dos enamorados mostra um novo acordo ou algo sendo colocado na pauta, né? Que apesar de agora eles terem perdido privilégios, né? Em função de terem ocultado informações, manipulado dados, mas aqui a condição mostra que eles não têm momentaneamente para onde correr. Eles estão numa situação, como diz no popular, no mato sem cachorro. Eles não têm para onde correr. Então, tem uma figura feminina que pode condená-los, tem mais recursos, né? Questões financeiras que vão aparecer aí e que vão provar que, de fato, eles estão envolvidos em muito mais casos e relacionamentos políticos, empresariais, do que se imagina. Aqui vamos ver uma situação geral, se aparece alguma denúncia nova nesse íntere, né? Essas próximas 2 semanas, que sempre está aparecendo alguma coisa nova. Isso não é novidade. Sempre está surgindo alguma coisa que passa a ser manchete de jornal. Aparece toda hora na mídia. Então vamos lá. Eu estou achando que mais patrimônios. O Lula está numa situação que agora ele tem que provar coisas, né? Que parte do patrimônio lá que foi retido é de dinheiro da Marisa, né? Porque agora ele usa tudo que é a Marisa. A Marisa não está mais aí, né? Então tudo é Marisa. O dinheiro é dela, ela não pode se defender, ela não pode manifestar nada, né? Fica mais fácil. Então vamos lá. O quadro apareceu como a figura da lua com 4 de copas, né? Então, assim, tem mais revelações, coisas realmente ocultas que estão prestes a surgir e são importantes nesse quadrante agora das próximas 2 semanas, né? Aí temos a estrela com 9 de espadas, é um escândalo e situações que tiram o sono de alguns políticos importantes. Como eu falei, o Gedel precisa falar. Enquanto ele não falar, tem algumas situações que passam em brancos lençóis. Na hora que ele falar,
Isso vai tanto intimidar o próprio Lula, como vai intimidar o próprio Temer. Então os dois estão com medo disso acontecer. E no resultado temos a temperança com a Rainha de Paus. Né? Então aparecem mais denúncias, algum outro apontamento, novas investigações. As investigações da Polícia Federal estão acontecendo, estão transcorrendo normalmente, e eles têm assim dados importantes que eles não querem revelar de pronto. Eles estão fazendo muita coisa no sigilo para que as informações não vazem e automaticamente essas investigações que estão acontecendo não sejam prejudicadas. Tá certo? Vamos ver lá a situação do México, né, arredores, se existe algum risco maior que pode acontecer agora, um novo tremor ou algo parecido, que pode trazer risco realmente para a população. Está muito triste, gente. Você vê que a região ali, tanto da América do Norte como da América Central, muito prejudicada por esses eventos, né? Que na verdade são acelerações que estão ocorrendo no planeta em função da própria mão humana. Então uma coisa leva a outra. Vamos ver se existe algum risco de tremor mais sério, algo que possa de repente prejudicar de fato, né, a região. Porque cada vez os tremores estão mais fortes, né? Ontem ocorreu esse, que coincidiu com o aniversário de um outro tremor, se não me engano, de 85. Né? É muito triste. 230 pessoas já perderam as vidas, né? Então vamos lá. A situação atual, nós temos a Lua com a figura do 10 de ouros. Estão contabilizando muitos problemas estruturais, né? Então tem prédios e construções que vão precisar ser demolidos porque não tem como se recuperar. Muitos problemas que surgem não só com luz, né? Porque a Lua representa a escuridão, mas também com água. Né? Eles vão ter dificuldades aí durante uma semana aí, umas semanas aí com o negócio da água, né? E o 10 de ouros com a propriedade, também muitas propriedades danificadas. Tem o risco aí de acontecer alguma coisa? Tem, gente. Ó. Tem porque temos uma estrela, né? Que é uma figura também que anuncia alguns eventos da natureza. E a força do Ás de Paus, que eu considero uma espécie de explosão, né? É uma força muito grande. O Ás de Paus é uma energia que ela é deflagrada, é disparada, e que tem a ver com a estrela, que é a figura que representa a natureza. Então tem um outro temor aí em pouco tempo, gente. Infelizmente, não vai demorar muito não. E que pode trazer novos danos na região. Né? E na conclusão temos o Sol com o Rei de Paus. Quer dizer, eu até acho que o presidente e políticos locais vão tentar fazer de tudo para reverter esse quadro, mas eu acredito que ainda vão ter dois tremores aí muito fortes, um deles muito forte, mais forte que o outro, e que pode trazer realmente danos para a região. É muito triste, né? Eu não gosto de fazer esse tipo de narrativa, de análise, mas é o que aqui está pintando, tá certo? Mais uma vez eu agradeço a atenção de vocês, curtam o canal, compartilhem o vídeo, assinem bota aquele sinetinha, né? Aquele sino, você já recebe sempre as notificações de novos vídeos que vão surgindo no canal. E deixe os seus comentários, ok? Eu agradeço a presença de vocês e até a próxima.